Fala, turminha! Muito bom dia, que Deus possa abençoar o seu domingo. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. Vamos dar continuidade ao nosso mini curso. Hoje nós vamos ler completamente a moeda Solana como modo de estratégia. Lembrando que eu estou usando moedas de exemplos, tá, pessoal? Mas isso aqui é para vocês usarem em todas as moedas. Vai chegar a parte que ainda a gente vai falar daquelas moedas que são mais complexas, contra a tendência, tá? Como deve ser a leitura, o que a gente deve fazer e observar também, beleza? Então, basicamente, estou aqui na Solana, voltei lá no passado, em 2021, e a gente tem aqui, por que eu voltei aqui? Porque aqui a gente tem o primeiro pivô de alta formado no mercado. Então, a partir desse momento, é aqui que eu tenho uma base do mercado. É aqui que eu tenho uma possível movimentação futura de estrutura do mercado, tá? Então é com isso que a gente tem que tirar base. Como eu explico para vocês, é fundamental que vocês peguem moedas que têm estruturas de pivô de alta, porque a gente, na maioria das vezes aqui, vai trabalhar comprado, né? Ou, melhor dizendo, vamos trabalhar comprado no mercado de spot. Então, a gente precisa de moedas que são bem estruturadas, beleza? A princípio, tem o meu primeiro pivô de alta. Vamos colocar aqui no gráfico mensal. E eu tenho aqui, o topo não é aí, né? Porque eu lembro que ela vai manipular o topo ainda. Mas... Opa, será que já manipulou? Agora eu não lembro pelo mensal. Vamos partir daqui. Vamos supor que é aqui o topo dela. O que a gente vai fazer a princípio? Passar a FIBO da mínima à máxima. É importante que você marque corretamente a FIBO, tá? No último candle do movimento, onde deu início a tudo. E na inibição do movimento. Aonde é a inibição do movimento, pessoal? Pivô de alta. Então, o último candle do movimento da inibição e o último candle que começa a movimentação, certo? A partir disso, eu tenho lá meu último candle marcado. E aí eu tenho meus Fair Value Gaps, que a gente pode marcar aqui pelo mensal. Temos lá esse Fair Value Gap. Temos um baita de um Fair Value Gap aqui. E aí a gente tem um pequenininho aqui em cima que não precisa nem ser marcado. Beleza? Isso são as nossas bases inferiores. Por que as bases inferiores? Porque foi aqui que foi a primeira pernada de impulsão do mercado. Então, obrigatoriamente, eu preciso marcar essas três zonas do movimento. E se vocês lembrarem, o mercado, quando deixa três zonas dessa maneira, ele tende a vir na do meio. Se eu tenho três pós, ele tende a vir na do meio. Isso não é uma regra 100%, porque isso eu falo para vocês direto que não existe no mercado. Mas, na sua maior parte, é isso que ele tende a fazer, tá? E automaticamente, junto com esse Fair Value Gap mensal, que é o do meio, nós temos aqui um Order Block semanal. Então, quando acontece isso, do Order Block, junto com o Fair Value Gap, que é o Fair Value Block que a gente fala, a região se torna muito forte, tá? E a partir disso eu vou para as zonas de cima do mercado. Eu tenho um baita order block desse cara. Tem um baita order block desse cara. Qual é o meu olhar aqui para esse movimento? Olha, eu tenho um order block que ele é muito grande. Geralmente, ele não vai ser respeitado. Mas nós precisamos ficar atentos a detalhes que eu falo para vocês de como esse mercado vai vir. Porque se ele vem direto, ele está dizendo para você: eu não gerei uma liquidez antes da POI e eu vou utilizar a POI como liquidez. Então, quando acontece isso, nós não vamos entrar comprado do modo de risk entry. Recapitulando, o que é o risk entry? Risk entry é onde a gente já vai deixar a ordem posicionada
no 50% ou um pouco acima da região, tá? Então eu já sei também que o mercado fez esse order block gigantesco, daí ele deixou 1, 2, 3, 4 semanas basicamente na mesma zona, no mesmo fundo, chamados de equal lows. Então, o mercado tem uma zona de liquidez aqui, o que se torna um apoio um pouco desfavorável para que a gente possa trabalhar, tá? Então, olha lá, o mensal tinha ido, é aqui o movimento por enquanto. O mensal, sei lá, foi lá para cima, então a nossa FIBO por enquanto é isso aqui. Sei também que a zona de 50% e 61.8 são zonas de manipulação. Então lá na frente a gente também vai falar sobre as operações de médio prazo, onde na maior parte é essa zona que a gente vai se utilizar para fazer operações ali de swing trade de curto e médio prazo, tá? Em cima da zona de manipulação. Então a minha preferência é as zonas de baixo, beleza? Então vamos lá. Mercado continua subindo. E aqui está um detalhe muito importante. O mercado continua subindo, o que eu vou fazer? Atualizar minha FIBO. Aqui é um negócio que vocês têm que prestar atenção em todas as moedas. Há liquidez aqui para cima? Não. O mercado não tinha nenhum topo, então não há liquidez aqui para cima. O que o mercado tende a fazer nesse momento? E isso aqui serve para ficar espertos para possíveis realizações quando você vê acontecendo isso. Se o mercado não tem uma liquidez, no topo, nesse caso, ele tende a criar uma liquidez ou fazer um movimento chamado de inducement. Agora não me recordo se é assim que escreve, mas acho que é. Indução de movimento. Manipulação de preço. Então ele precisa colocar o comprador ou fazer que o comprador acredite que o mercado não vai voltar e compre nessa região, para que o operador de varejo se torne a liquidez do mercado. Tá? Então vamos lá. Até esse momento, esse é o topo que eu tenho como referência. Não há liquidez nesse movimento. Então o mercado vem caindo, dá o seu primeiro sinal de topo, e aí o mercado vem formando o seu primeiro topo. Opa, aqui tá beleza. Então agora o mercado tá gerando uma liquidez. Então quando acontece isso, o mercado tende a manipular esse topo para que ele induza o comprador a comprar o rompimento. Geralmente, esses movimentos vão acontecer de forma de pivô de alta também. E geralmente, esses suportes criados vão estar próximo ou em cima dos 50 e 61.8. Na sua maior parte, é isso que acontece. O mercado vem fazendo um suporte aqui próximo aos 50%. O mercado vai começar a manipular o topo, começar a colocar comprador na parada. Opa! Temos uma indução de movimento no topo, uma possível manipulação, porque a gente só vai saber depois. O que a gente faz? Atualizou FIBO. Ah, mas foi depois que aconteceu o mercado. Os robôs, os HFTs, os robôs institucionais, eles já sabem aonde eles vão comprar, aonde eles vão realizar. Então eles trabalham através de frequência. É tudo mapeado para eles antes. Então eles já sabem exatamente aonde o mercado vai parar. Nós não. Eles sim. Então geralmente conflui com essas zonas, tá? Vamos lá.
Aí o mercado dá seu primeiro sinal. Aqui, pessoal, um detalhe. Você tá comprado, o mercado manipulou topo, quebrou a estrutura para baixo no diário, sai fora. Não quebrou ainda. Não quebrou ainda, agora quebrou. Tá comprado na moeda, tá tentando levar ela mais para cima. Mercado manipulou o topo, igual eu acabei de explicar sobre a indução, porque não havia liquidez ali. Houve um choque no gráfico diário, é a sua deixa para sair da posição. Ah, pode acontecer de eu realizar o mercado continuar subindo? É claro que pode. Mas também pode acontecer de você não realizar e o mercado voltar tudo. Que foi o que aconteceu depois. E aí, eu acredito que a sua dor vai ser maior quando o mercado voltar tudo e você não ter realizado, ou quer dizer, e a sua dor vai ser menor de você ter feito uma operação de 1.000, 2.000%. Tá? Então vamos lá. Automaticamente, já sei onde está minhas pós. Sei que a zona de manipulação é esse cara de order block. Sei que aqui é uma zona de liquidez, então não dá para mim ter uma confiança muito grande nessa POI. Sei que existe diversas ineficiências pelo caminho, que são os Fair Value Gaps. Então, na sua maior parte, 95% das vezes, o mercado tende a fechar essas falhas. Certo? Ah, mas aqui tem um order block junto com o Fair Value Gap. Não está junto. O order block está aqui embaixo, o Fair Value Gap está aqui em cima. E fora que tem a zona de liquidez. Mas poderia mudar o cenário dependendo como o mercado viesse para baixo, tá? Vamos lá. O mercado manipulou o topo. Martelo no topo, então, pessoal. Vixe, aí é mais sinal do que estrutura. É para sair mesmo. Fez martelo no topo, é um abraço. Vai ser estopado. Aí o mercado começa a manipular em cima da zona ali, faz um martelo em cima da zona de manipulação. É esses movimentos que a gente vai trabalhar lá na frente para aproveitar em cima da zona de manipulação. Por exemplo, a gente está aqui em cima do order block, onde o mercado veio, né? Então a gente teve ali uma operação nesse caso aqui, às vezes é muito mais que isso, né? Mas nesse caso aqui, 30%. Uma operação de médio prazo, se utilizando stop no swing trade, tá? Por causa da região. Quando a gente não vai usar stop no swing trade? Quando tiver próximo à região macro. Aí não compensa. Agora, como a região tá cara, entre aqui, ó, região de prêmio e região de desconto. Aonde está a sua região de desconto? Abaixo dos 50%. Mas eu sei que a zona de manipulação é até o 61,8, então minha zona de desconto dessa moeda é aqui. E aí vai a leitura do mercado. Eu já sei que aqui é uma zona de liquidez, então eu tenho que ficar observando como esse mercado vai chegar para ver se eu posso comprar ou não. O mercado vem caindo, até aí tudo bem. Aqui, ó, são semanas, então você tem que sempre prestar atenção nisso. O nosso order block ainda está aqui. Sempre deixo marcado, porque eu gosto de saber as regiões que o mercado tá. O mercado criou um order block vendedor com Fair Value Gap. Fortíssimo esse movimento, hein? Então aqui era um order block comprador. Aqui é um order block vendedor agora em cima da mesma região. Basicamente é uma troca de polaridade. Isso aqui pode ser considerado um breaker block? Pode. Não de alta probabilidade, mas é um breaker block, tá? Geralmente, né? Isso é o que eu lembro que ela faz isso. Ela toca aqui e faz isso aqui. Isso aqui é um movimento normal. Acontece bastante no mercado brasileiro isso aqui também. Que é o breaker block. Basicamente é a troca de polaridade. No mercado de futuros também a gente usa bastante esse tipo de movimento. Ó, porque é um detalhe que vocês têm que prestar atenção. Porque aqui muitos olhares devem estar assim.
O mercado saiu da zona de manipulação, capturou a liquidez e tocou no Fair Value Gap. Olha onde o mercado parou. Ah, eu vou comprar aqui? Não. Por que não? Porque a sua leitura de mercado tem aqui. Você sabe que tem uma zona de liquidez aqui de alta probabilidade do mercado vir pegar. E se o mercado quebrou aí a estrutura lá do topo, a expectativa também é que volte a testar e dê continuidade. Posso traçar uma FIBO da mínima, da máxima do movimento oposta para ter uma base de movimento? Pode. Basicamente é assim. Para você ter uma base, o alvo dessa estrutura que o mercado formou aqui seria lá na região justamente da liquidez. Então você já sabe que tem uma probabilidade alta do mercado chegar muito próximo àquela zona de liquidez ou do order block. Então você também pode passar a FIBA ao contrário, de máxima e mínima, para entender mais ou menos aonde o mercado pode chegar, para ter um parâmetro de mercado, certo? Então vamos colocar aqui, marcar, ó, o alvo dessa movimentação conflui com a zona de liquidez. Podemos apagar a FIBA para não ficar poluído. Quebrou aí a estrutura, o que eu tenho que fazer? Marcar minhas zonas de oferta. Último candle do movimento. Sempre vai ser a minha zona mais importante. E aí, onde eu tenho uma inibição de movimento? Tem uma aqui, tem outra aqui. Então, eu tenho 2 order blocks na sequência aqui. E esse cara casa com o breaker block. E aí, esse cara que é o último candle do movimento, ele também é uma zona de oferta. Então, eu tenho 3 zonas de oferta aqui que podem ser utilizadas como alvo no futuro. E a Solana a gente vai deixar rolar até a subida ali pra gente ver, que eu não lembro onde que ela para, mas eu lembro que ela para em uma dessas regiões aqui, tá? Então a gente já tem 3 regiões de oferta, 3 regiões de alvo futuramente. Oferta e o order block de máxima, que também é a zona de oferta, o nosso ponto mais forte, até que se prove ao contrário. Primeiro choque no mercado tende a ser falso, mesmo que nós não temos interesse em comprar agora esse mercado, lembre-se desse movimento. O choque, o primeiro choque aqui, ó, tende a ser falso. Por quê? Porque não existia topo aqui. O mercado não se movimenta através de zigue-zague, pivô. Então aqui é o primeiro topo. Certo? Porque muitas vezes você deve olhar e falar assim: "Ah, o mercado fez aqui, ó, um choque". Na verdade, é um choque, né? Porque o mercado veio de baixo e fez isso aqui. Mas não é um movimento concluído. Por quê? O mercado precisa fazer isso aqui. Então, aqui é o primeiro topo. Tá? Isso é um pequeno detalhe que vocês precisam prestar atenção. E é por isso que eu falei que as moedas tendem a renovar o fundo, tá, pessoal? Por causa desses detalhes pequenininhos aí que acontece durante a movimentação. Um detalhe, quando esse movimento, se o mercado resolvesse parar aqui e ele fosse dar continuidade, quando ele mostraria pra gente que ali achamos supostamente o fundo? Se ele saísse daqui, depois da manipulação, e rompesse o topo. Por que isso? Porque nós não viemos numa manipulação de topo e o mercado aprisionou o comprador nessa região e conseguiu quebrar a estrutura, formando aqui, ó, um choque semanal. Então a gente tem um choque semanal. Então, enquanto essa pernada não for anulada, quem tá mandando é o vendedor. Para o comprador mostrar que aqui é o possível fundo do mercado, esse cara precisa sair daqui, quebrar a estrutura lá em cima, engatar a mitigação e você comprar aqui. Entendeu? Porque enquanto ele retrair dentro dessa pernada de impulsão, é o vendedor que está mandando. O único modo de parar ela é anulando o movimento, colocando um fechamento semanal acima. Tá? Deu para entender? Ó, esse aqui é um sinal claro de reversão também de mercado, né? É um martelo invertido no fundo.
suposto fundo. Geralmente o mercado reverte também. Aciona e volta. Não uso padrões de candles, tá? Mas só tô comentando porque geralmente acontece isso também. E o detalhe aqui, ó, um equal lows formando aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. Então aqui a gente já tem basicamente 1, 2, 3, 4 semanas iguais aqui num fundo duplo. Zona de liquidez novamente. O mercado foi lá no breaker block, no order block, né, ó. Faz uma armadilha pro comprador e aí vem a tijolada. Nós temos lá o nosso order block, que é uma zona de liquidez. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então a liquidez está aqui em cima. Tá longe da POI. Nós temos aí até na POI 50%. Então é muito longe. Então eu não posso utilizar essa liquidez aqui para comprar como risk entry dentro dessa região. Não posso, porque a liquidez está longe. Quando que eu vou utilizar isso? Quando o cara criar uma zona de liquidez aqui em cima do order block, no começo do order block. Lá vem ele, lá vem ele. Ó o jeito que o mercado tá caindo. Ele já tá caindo reto. Aqui é seu olhar de atenção. Certo? Porque você não vai comprar aqui. O mercado tá vindo reto, ele tá dizendo, olha, se eu não criar uma zona de liquidez aí, eu vou utilizar a zona de order block como zona de liquidez, né? Eu vou utilizar essa zona aí de suporte para pegar eles. Então você não vai deixar a sua ordem aqui posicionada. O mercado toca 50% do order block, começa a retrair, beleza. É aqui é uma armadilha, porque não há liquidez gerada no mercado. Ele não gerou liquidez antes, ele veio direto. Ah, agora eu lembrei. Agora ele vai criar um fundo aqui junto com esse, para induzir a galera a comprar no suporte. Então podem reparar, ó, que aqui tá nosso suporte. Ó. Acertei ou certinho ali ou ele vai varar para baixo agora? Agora eu não lembro. Eu lembro que ele faz uma zona de acumulação aqui. Ó, o mercado começa a gerar liquidez. Detalhe. Em cima de uma zona que já havia liquidez, criando um fundo duplo. Lembre-se do movimento atual do mercado. O que o mercado está fazendo? Ó, então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas já. Fora aquelas 4 lá atrás. Certo? No mensal, o que a gente tem? Nosso Fair Value Gap lá embaixo. Na região de 8. Quantos por cento dá? Tem que ser abaixo da liquidez principal. 50%. Ainda está longe. Para que a gente coloque o risk entry aqui dentro desse movimento. Mercado gerando a liquidez ainda. Isso quando acontece, pessoal, é muito bom, tá? Porque a gente já sabe que o comprador ele tá comprando aqui, mas agora ele vai começar a tirar os caras que compraram junto com eles. Lá vem no pivôzão de baixa. Ah, eu posso comprar aí sabendo que o mercado pode ir lá embaixo? Pode, mas você tem a oportunidade de pagar mais barato porque você vai pagar mais caro. Principalmente quando o mercado forma um fundo duplo dessa forma, sabendo que tem ineficiências que são os Fair Value Gaps abaixo dessa zona. Então, se o mercado está fazendo isso, ele está te dando sinais que ele vai voltar e vai pegar essa zona.
Enrolado, enrolado, enrolado. Agora ele vai tomar um canudo, eu acho, pra baixo, né? Então nós estamos na região de desconto? Estamos. A gente tá buscando por compra, mas a gente quer um sinal aqui. O mercado mostre pra gente que ele... Opa! Fez um baita de um candle, tirando a galera do jogo. Aqui tá um detalhe. Lembra sobre a compra preliminar que eu falo pra galera aí, pra vocês? O mercado ele tende a fazer esse movimento igual tá fazendo agora. O que ele faz? Ele faz um fundo, ele vai induzir de novo a galera a comprar aqui nesse fundo, depois uma paulada, que é basicamente a compra preliminar, e aí ele vai tirar esses caras e vai dar o movimento. Qual é o detalhe? Olha onde está nosso order block aqui da região, o nosso Fair Value Gap, perdão, lá no 8,45. Tá? A nossa compra desse momento aqui é na região de 8,45 ou menos que isso. Lá na região de 3. Certo, pessoal? Ó. Região de 3 e pouco. E nossa região aqui de 8 e pouquinho, 8,50. Então nós estamos numa região totalmente compradora aqui agora, só que a gente precisa de um sinal. A nossa probabilidade do movimento, na sua maior parte, é que o mercado venha a terceira, a pós do meio, perdão. Mas isso não é uma regra, como eu disse. Por isso que a gente aguarda alguns sinais, porque ele pode muito bem tocar aqui e começar a subir. E aí você ficar esperando a região de baixo, o mercado não for. Tá? Então o mercado vem, renova o candle, agora ele começa a fazer a manipulação de preço. Mesma coisa lá do topo, só que ao contrário. O mercado está gerando uma liquidez. E aqui começa a nossa entrada. Porque a gente já tem 1, 2, 3, 4 semanas. Aonde, pessoal? Como se aqui fosse um order block. Mas é um Fair Value Gap, na cabeça dele. Eu sei que para fechar ele é no 50% ou muito próximo disso. Então aqui eu posso usar a entrada de Risk Entry? Pode. Porque aqui sim, o mercado está gerando uma liquidez antes exatamente da POI. Então você pode posicionar no modo de Risk Entry, porque o mercado gerou a liquidez, está girando, né? Antes desse movimento. Porque se ele continua fazendo esse movimento reto, você não vai comprar dessa forma. Aqui ele parou antes e já temos 1, 2, 3, 4 semanas no mesmo lugar. Já é uma baita de liquidez. Já é uma indução de movimento. Tá? Então aqui a gente vai usar nesse modo o Risk Entry, posicionando nossa ordem no 50% do Fair Value Gap. Mercado criando um topinho. Isso é bom, ó. Por quê? Já vamos falar disso. Então a gente já tem um topo aqui agora. Qual a diferença para esse topo criado aqui e aquele que o mercado criou aqui? A gente não tinha um topo. O mercado fez aqui, ó, o primeiro topo, igual ele fez ali. Tá? Então aqui a gente já foi, lá, foi criado um topo, uma resistência, ó. Onde o mercado está induzindo a galera a vender no mercado de futuros, um movimento oposto do topo. Pegou nossa entrada. Comprar 500 Solana aqui. Certo? Pegou nossa entrada. Como Risk Entry. Subiu forte, fez a manipulação de fundo. Subindo forte. É isso aqui que a gente quer ver no mercado. Formou um choque. E aqui a gente também vai falar da entrada de confirmação. Perdi o time do mercado. O mercado subiu, eu não prestei atenção, perdi o time. O mercado fez a manipulação de preço, induzindo o vendedor e formou um choque. Detalhes. Order block. Opa. Vixe, ficou em cima da minha ordem aqui, não vai dar pra... Ah, deu. Order block. Fair Value Gap. Ué, é isso aqui que a gente precisa.
Porque o mercado manipulou o fundo, o mercado está numa zona compradora. Nós queremos ver aqui que o comprador está ativo, pessoal. Nós queremos ver aqui que o comprador está de fato disposto a levar esse mercado para cima. Isso eu estou falando se você perdeu a entrada de risk entry, para você ter a opção de entrar novamente. Então o mercado quebrou a estrutura, tá no candle vendedor, muito bom movimento. Opa, deixou mais um Fair Value Gap. Se eu tenho 3 pós agora nesse movimento, o mercado tende a vir na do meio. Temos um possível topo, fibo nele. Então eu já dou aqui, ó a diferença. Eu já sei que esse Fair Value Gap de cima tá em cima da zona de manipulação. Então, eu vou descartar ele e vou dar preferência para comprar na entrada de confirmação abaixo da zona de manipulação. Isso se o topo for aqui. E agora a gente vai utilizar a entrada por confirmação. Agora não recordo muito bem que ele faz essa parte. Ó, continua subindo, atualiza sua FIBO. Continua o primeiro Fair Value Gap. Vou pintar aqui. Vou deixar só o do meio aí. Continua o Fair Value Gap na zona de manipulação. Se o mercado subir mais, atualiza. O mercado vem testar o Fair Value Gap. Criando zona de suporte. Induzindo compra, né? Renovou o topo. Atualiza sua FIBO. Aqui tá o detalhe. Quando que essa pernada vai parar de mandar? Igual a do topo. Se esse cara sair daqui e renovar o fundo. Enquanto ela não fizer isso, quem tá mandando é essa pernada. Pode vir até na mínima. Mas enquanto não perder ela, quem tá mandando é esse cara. Então, por exemplo, ele forma um choque aqui. Você vai dar preferência a esse choque ou a esse choque aqui? Claro que com esse. Por quê? Esse choque aqui só vai ser validado quando ele anular esse movimento aqui embaixo. Certo? Vamos lá. O mercado criou uma zona de liquidez aqui antes das pós, isso já é importante. E eu estou aguardando uma entrada por confirmação. Como que eu vou fazer a minha entrada de confirmação? Simplesmente eu vou aguardar a minha preferência de compra. Tá para comprar confluências de movimento. O 7.2 aqui tá muito próximo aos 50% do Fair Value Gap. A minha entrada de confirmação também é deixar minha ordem, nesse caso, posicionada dentro dessa região. Se você for utilizar stop, é na mínima do movimento. Mas como estamos numa região totalmente compradora macro, nesse caso, eu não aconselho usar stop no spot. O mercado vem aqui, renova o fundo, pegando a liquidez, parou na zona de manipulação. Certo? Isso aqui é um presente. O mercado fez um martelo em cima da zona de manipulação. O que ele tem de fazer agora? Ativar esse martelo, colocar o comprador na parada, porque o grande varejo vai comprar em cima dos 50%, principalmente depois de um martelo rompimento, e eles tendem a tirar esses caras para depois entregar a movimentação. Então a nossa entrada por confirmação, nesse caso, vai ficar em cima do 0,72, lá na região de 13,40 mais ou menos. O mercado ativou o martelo, como já previsto, porque isso é normal do mercado fazer esse tipo de movimento, tá? Porque eles precisam colocar o comprador, precisam colocar o vendido, para depois entregar a movimentação que de fato eles querem. Então o mercado tende a fazer o que aqui? Ele tende a estopar esse martelo. Induzindo a compra, ó.
começa a gerar bastante liquidez dentro dessa zona, dentro do suporte. Isso é um detalhe bastante importante para vocês prestarem atenção sempre na zona de manipulação, porque o mercado tende a fazer essa liquidez, gerar essa liquidez em cima dessas zonas, tá? Nossa entrada está no 0,72 como confirmação de entrada. Por que a confirmação, pessoal? Porque o mercado veio aqui, manipulou o fundo, quebrou a estrutura, formando um choque. Então, se o mercado faz esse movimento, a expectativa é que ele faça o processo de mitigação e venha tocar na sua POI para dar continuidade à movimentação. Tá? Estou no gráfico semanal ainda. Isso na entrada de confirmação para quem perdeu o time do risk entry que foi lá embaixo. Opa! Agora vai ficar para cima a minha ordem de compra aqui na confirmação, mas vamos deixar aqui mesmo. Então, ó, exatamente lá na linha ele passou a ter um pouquinho, né? Porque ele veio tocar no 50% do Fair Value Gap, mas é importante que você compre um pouquinho antes para não ficar de fora, porque às vezes vai acontecer dele parar um pouquinho antes. Então entrou a nossa zona de compra aqui, de confirmação também, do mercado, tá? E aqui vai a questão da visão. Enquanto o mercado respeitar a zona macro, nossa visão é macro. Nós estamos buscando aquelas zonas de oferta lá de cima. Então o nosso objetivo é levar essa moeda dessas zonas aqui, no mínimo, até a zona de 134. Porém, eu já sei que aqui também é um topo duplo, zona de liquidez. E se eu também sei que o mercado tende a ir na POI do meio, eu posso alongar essa operação e tentar carregar ela até o 185. Aonde eu pretendo realizar. Certo? Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, tá, pessoal? Então o mercado vem, ó, manipulou a zona de manipulação, mas manipulou a zona de manipulação, né? Pegou a liquidez. Começou a subir. Quebrou uma nova estrutura ou não? Deixa eu ver. Já posso tirar minha fibra daqui. Quebrou uma nova estrutura. Ah, agora eu lembrei. Ainda a Solana foi boazinha e ela vai fazer uma nova confirmação de movimento aqui, ó. Então ela faz uma nova confirmação desse order block aqui. Não é sempre que vai acontecer isso, tá, pessoal? Mas eu lembro que ela faz isso aqui, ó. Ela faz esse movimento ainda. Não é sempre que ela vai fazer de novo uma confirmação. Não necessariamente precisaria. Mas ó, ela vem fechar o order block aqui. E isso aqui já é um sinal futuro. Que no futuro ela não precisa voltar a essa região aqui. Ela já fechou essa zona. Ah, detalhe, e esses topos aqui, devo me preocupar como zona de oferta? Não. Por quê? Porque nós estamos numa região macro totalmente compradora e a mesma coisa, se você puxar a sua FIBO lá da máxima, a mínima do movimento, aonde o mercado parou, aonde está a minha zona de manipulação do mercado? Olha lá, 50% e 61,8. O que que tem? Topo duplo. Então o mercado tende ao quê? A mesma coisa, pessoal, só que é o inverso da compra, entenderam? Essa dica aí é para vocês, hein? Então, o mercado vem subindo forte, vem subindo forte. Até esse momento aqui, ó, só da entrada de risk entry já tinha dado 600%. Ah, posso realizar? Até pode, mas o seu objetivo ao longo prazo é aqueles caras lá de cima. Quer garantir? 1.500% até na zona de manipulação. Na época que eu comprei a Solana aqui, ó, nessa confirmação aqui, foi até uma compra que eu passei também. Eu tava dependendo tanto do Bitcoin, porque eu achava que o Bitcoin faria um movimento assim, ó. Que é o que ele tá querendo fazer hoje, para vocês terem base. O Bitcoin quebrasse aí a estrutura e voltasse a testar. Só que se o Bitcoin fizesse isso, a Solana voltaria aqui. E foi por isso que eu realizei. E eu tava crente que o Bitcoin faria isso, né? Que ele faria os movimentos basicamente igual aos altcoins ali. Não imaginava que ele ia fazer um movimento oposto.
E por sinal foi péssimo o que ele fez, porque agora ele ficou num movimento divergente das altcoins. Bitcoin numa movimentação de alta, pronto para cair, e as movimentações e as altcoins pronto para subir. Mas isso é uma expectativa que eu tenho que ter real do movimento, pessoal. Eu não posso deixar a emoção tomar conta. O mercado, na sua maior parte, ele faz esse movimento. Então, ao longo do tempo, você vai ser muito mais lucrativo tendo essa expectativa. E é claro que às vezes você vai realizar igual a Solana. Eu fiz o mercado continuar subindo? Vai. Mas vai te livrar de muita bomba. Tá? Muita bomba mesmo no mercado. Beleza? Então vamos lá. O mercado continua subindo, tocou na zona de manipulação. Normal que agora o mercado crie uma resistência, gere uma liquidez no topo. Para induzir aqui o vendido, para induzir aqui a galera que o mercado vai voltar a cair. O mercado continua subindo, manipulando a zona. Opa, pago. Nosso alvo, 50% do order block. O 7.2 aqui está acima dos 50%. Eu dou preferência para os 50% do order block. Ah, ele até passou. Beleza, nesse caso ele passou. Mas se ele não passa, você deixa o dinheiro na mesa. Tá? Então, basicamente, o que aconteceu aqui? O mercado pagou seu alvo. A operação está concluída. Agora, o que o mercado precisa fazer? Criar um novo movimento. Pagou até mais, hein? Nem lembrava que tinha ido mais. Foi até lá no último order block, praticamente, né? Mas nosso alvo tem que ser o do meio, tá, pessoal? Então, pagou uma operação. Lá do Risk Entry, pessoal, deu uma operação de 2.132%. E da entrada de confirmação, 1.200%. Você vai realizar ou não? É claro que vamos, né, pessoal? Onde que a gente consegue pegar uma operação de 2.000% em qualquer outro mercado? E agora o mercado está fazendo o quê? Agora o mercado está fazendo uma distribuição, provavelmente. Agora os caras querem realizar lucro, induzindo a galera a comprar aí nessa região de cima. E é por isso que eu também disse para ficar bem esperto com Solana. Porque agora a gente tem aqui uma pernada de impulsão que a gente tem que marcar esse cara, que foi aqui o último teste, a essa máxima. Olha onde estão minhas regiões de manipulação do mercado. Lembra que eu falei para vocês ali, ó, o mercado sempre sabe aonde eles vão parar. Então aqui, zona de manipulação de preço. O mercado tende a tocar aqui depois de fazer isso? Tende. Mas no futuro, deve se utilizar dessa liquidez. E o que eu tenho lá abaixo das minhas zonas onde eu tenho interesse em comprar? Fair Value Gap. Fair Value Gap. E o Fair Value Gap. Vamos tirar esse Risk Entry. Vamos tirar esse negócio de compra. Vamos apagar um pouco aqui. Então eu já sei que eu tenho 3 Fair Value Gaps. E a chance do mercado vir na do meio é gigantesca. Certo? Deixa eu ver se caso com algum Breaker Block aqui. Praticamente, então o mercado pode ter uma região muito interessante de compra em Solana lá na região de 44, por aí. 40, mais ou menos. Claro que dependendo como o mercado vir, porque ele vai que ele quer mais, né? Deu para entender? Então, basicamente é isso. Então, agora o mercado tem aqui, eu já sei o que eu quero para o futuro. Vamos apagar aqui de novo. O que eu quero para o futuro aqui agora? Eu posso apagar meus desenhos, meus estudos. O mercado formou um choque nessa região. Eu tenho aqui, posso passar a pernada lá da mínima até essa máxima? Até pode. Mas como o mercado já fechou essa zona, você também pode usar esse cara aqui, ó, que foi o sweep de liquidez, como movimento, porque o mercado já fechou aquela zona, tá? Mapeamos o mercado da mesma forma, marcando nossas POIs, Fair Value Gap, Fair Value Gap, e nosso Fair Value Gap. Então eu já sei que essa zona aqui desse último Fair Value Gap aqui, o mercado tende sim a subir, mas pro futuro é uma zona de manipulação. Ah, se o mercado subir mais, você só atualiza a sua FIBO.
Então a expectativa, mesmo que ele manipule, é que o mercado volte lá nas regiões de baixo para dar continuidade e aí sim buscar o rompimento do topo histórico. Como que a gente vai utilizar no modo de entrada agora em Solana? A mesma coisa. Eu já sei que aqui é uma zona de manipulação e zona de liquidez. Sei que as minhas POIs principais estão abaixo do 0,79. Então eu gostaria que o mercado, isso eu tô falando lá no futuro, tá, pessoal? Gerasse uma liquidez aqui, manipulasse para fazer isso aqui. E aí eu poderia utilizar o Risk Entry. Beleza? Deu para entender, pessoal? Então vamos encerrar nossa operação de 140 mil aqui. Em Solana, né? Deu mais, né? Era para ter realizado aqui no 50% aqui. Não, deu o mesmo tanto. Deu para entender a leitura? O que a gente pode utilizar como operacional de Risk Entry e entrada para confirmação desse movimento, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que possa ter esclarecido as dúvidas de vocês. Lembrando, se ficou dúvidas, não conseguiu entender, me chame, me fale que se as dúvidas for complexa, vou responder através de vídeo, mas se for fácil eu respondo ali mesmo através de texto e por aí vai, beleza? Um ótimo dia a todos vocês, que Deus possa abençoar, até mais, fui!